o Fortaleza e o Ceará se encontraram pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo para mais de 32 mil torcedores, como de costume, um bom público no Castelão. E aí eu vou chamar meu caro Léo Fontinelli para a gente começar a fazer essa análise pelo lado vencedor, pelo lado alvinegro, o lado do Ceará, que está a 9 jogos sem perder do Fortaleza, e Thiago Minhoca até ampliou esse recorte. Se a gente for para as últimas 13 partidas, somente uma vitória da equipe do Fortaleza, e isso levou o Ceará para metade de cima, leva o Ceará para o G10 do Brasileirão. Então, como você falou, um jogo onde não houve muito futebol, né, do ponto de vista técnico, mas houve, de certa forma, muita aplicação, muita entrega num jogo muito tenso, e que a gente vai passar por todas as histórias a partir de agora, meu caro Léo Fontinelli. Celso, a gente via um clássico onde o momento das equipes era bem distinto na tabela, eu acho que inclusive até na temporada, e trazendo para análise sempre, e eu gosto de fazer, porque assim, eu gosto sempre de trazer para análise a distância que existe entre Ceará e Fortaleza, analisando objetivamente o ano, o orçamento, o contexto atual, as últimas temporadas, porque assim, a gente sempre costuma e comparar, até inclusive na exigência, fazendo uma simetria muito falsa entre Ceará e Fortaleza. Não existe simetria, além da rivalidade e de o clássico equilibrar um pouco mais as forças. Fora isso, não existe simetria. A gente tem um treinador que está praticamente 5 anos de trabalho, a gente tem um clube com orçamento de quase 400 milhões, um clube consolidado na Série A, um clube que se acostumou a disputar a Libertadores, contra um time que subiu para a Série A na última rodada, um time que ainda vem pagando resquícios financeiros de 22, de 23. Então, assim, a capacidade de investimento, o Fortaleza acaba de trazer em um jogador, gastando 13 milhões, o Ceará teve 6 milhões para fazer sua janela completa. Completa. O Ceará é um orçamento hoje que gira em torno de 7 milhões, enquanto o orçamento real do Fortaleza beira 14. Aquela questão de direito de imagem, de não sei o quê, que tiram muito do cálculo e usam muito para falar que a folha do Fortaleza é uma das menores do campeonato, usando direitos de trabalhista de carteira assinada. A gente sabe que no futebol não funciona assim. Então, assim, para tirar um pouco a pressão de algo que precisa ter um nível de exigência maior. Então, apesar de todo esse contexto do clássico equilibrar as coisas, o Ceará era favorito para o jogo. E eu não via uma margem de favoritismo grande demais para o Ceará, porque em todos os clássicos que o Ceará vem prevalecendo no recorte recente, ele sempre prevalece por uma margem muito apertada. E o histórico do clássico rei cearense sempre é assim. Mas a margem apertada, ela se dá, inclusive, na forma de domínio do vitorioso. Assim, o estilo de futebol do Condé e o estilo de futebol histórico do Ceará é um estilo de futebol reativo, é um estilo de futebol defensivo. É assim que o Ceará joga. E o Condé, somando a falta de peças e somando a característica do próprio treinador, traz para si um peso de insatisfação e reclamação, que elas são contraditórias, inclusive, com os resultados inesperados que o time vem obtendo. Em termos de título, em termos de avançar fases em competições como a Copa do Nordeste, em termos, inclusive, de pontuação no Campeonato Brasileiro. Mas hoje eu vi a torcida do Ceará, que, apesar do melhor momento, muito ressabiada. Eu vi a torcida do Ceará vendo, inclusive, eu acho que como o próprio Ceará enxergou esse jogo. E eu falava em Recife, troquei ideia com o JP, com o Fred, com o Maestro. O Ceará jogava hoje pelo empate. Hoje o Ceará jogava o empate. E no vídeo de bastidores do jogo contra o Sport, a gente viu uma fala se não me engano, do Marlon, que ele dizia: a boa fase está aqui. Isso contra o Sport, que é um contexto relativamente parecido com o Fortaleza. Olha, a boa fase está aqui. Não vamos deixar ela sair daqui para lá. Vamos agarrar ela aqui, no sentido de deixar ela perto da gente. E eu acho que o Ceará, com o empate, faria isso. Como eu acho também que a vitória não diminui o peso das cobranças que a torcida vem fazendo por contratação há muito tempo. A limitação que o Condé tem... Parece que é um time que joga
muito ali perto do seu próprio teto, né? Há bastante tempo, né, Léo? Exatamente. Cabral falou hoje, fez um comentário que eu achei muito preciso. Ele dizia que o Ceará não gasta mais do que ele precisa para ganhar. Então, geralmente, ele ganha por pouco ou perde por pouco. Ele sempre está no limite. Ele não faz um gol e eu vou tentar mais, eu vou fazer mais. Acho que hoje até fugiu um pouco do parâmetro, porque o Ceará teve 2 chances claras frente a frente com o goleiro para marcar e desperdiçou com o Fernandinho ali e com o Lourenço, né, na reta final do jogo já. Mas é um Ceará que a falta de peças, ela tá de mãos dadas com a falta de repertório ofensivo que o Condé traz para esse time. O que a gente viu nesses 2 primeiros jogos, e eu tiro também muito peso da análise do jogo contra o Sport, porque para mim é um contexto completamente diferente de análise. Muita chuva, campo pesado, um jogo fora de casa, onde o Ceará costuma ir muito mal, jogo de eliminatório, uma partida só. Então, assim, eu tiro um pouco desse contexto, desse peso dessa análise do Sport. Mas se você trouxer o jogo do Fortaleza para análise e ela somada com o jogo do Sport, ela tem um peso maior, mais relevante, aparentemente parece que o Condé treinou nessa parada só trocar o Mugni pelo Lourenço, em vez de substituir pelo o Matheus Pereira e pelo o Matheus Araújo, perdão, e pelo Rômulo, que ele vinha fazendo. Então parece que ele resgatou o Lourenço nos treinamentos. Porque a gente viu no jogo contra o Sport, e eu acho que foi repetido hoje, um Bahia bem menos presente pelo lateral. A gente viu o Bahia fazendo ali praticamente um terceiro zagueiro para tentar liberar um pouco mais o ponta, e a gente não vê ninguém dialogando com esse ponta. Então, assim, a torcida do Ceará e o departamento do Ceará e o presidente do Ceará sempre apontam as necessidades da contratação de um ponta, e eu acho que a gente precisa muito de um ponta. Mas se esse ponta chegar, a não ser que ele venha um Eric Puga em extrema fase, um cara que chegue naquele padrão do Eric Puga que desequilibrava qualquer jogo, ele vai fazer pouca diferença. Porque ele vai ser mais uma vítima do contexto de um time amarrado do Condé. E assim, começando a análise pelo que, para mim, foi o retrato do começo do jogo. Foi o não futebol. Não houve futebol durante os primeiros 45 minutos de jogo. Nem da parte do Ceará, nem da parte do Fortaleza. Assim, a escalação do Fortaleza com 4 zagueiros, com 3 jogadores ali de meio campo, assim, o Fortaleza foi com mais medo de perder do que vontade de ganhar. E o contexto é justificável. É muito inesperado que o Fortaleza fosse lançar para o ataque, porque a chance de dar campo para o Ceará seria muito maior, apesar de eu não confiar na criatividade do Ceará. Então, um jogo muito ruim no primeiro tempo. E é muito difícil falar de futebol quando a gente comenta o primeiro tempo. Assim, praticamente, realmente foi um não futebol. Assim, se Charles Miller tivesse vivo, ele tinha se arrependido de ter trazido futebol para o Brasil. Assim. O Brasil, hoje, os comentários nas redes sociais que a gente via era de perplexidade com o jogo horrível que foi. Para quem assistiu ontem Bahia e Atlético Mineiro, você assistia Ceará e Fortaleza, foi horrível. Foi horrível. Mas no segundo tempo... Léo, só para mostrar em números, trazendo um pouquinho de estatística, o quanto esse primeiro tempo se traduz nessa sua fala, a gente não teve defesa dos goleiros no primeiro tempo. Não teve chute a gol. Não teve chute a gol. Não teve finalização, não teve. Até os 38, tínhamos tido 3 finalizações entre bloqueadas e para fora. Então, assim, os times poderiam ter entrado em campo sem goleiros e ainda assim não teria sido tão diferente, né? E foi assim, o não futebol, JP. Assim, o primeiro tempo foi de não futebol. E quando um clássico ele se torna maçante, enfadonho, até para quem é torcedor, tem muita coisa errada. Assim, tem muita coisa errada para ser apontada. A falta de repertório do Ceará, a forma como o Ceará... Eu acho assim, essa vitória, obviamente, ela evita uma pressão de tabela para o Ceará. Porque foi muito, inclusive na transmissão do Premier, foi muito destacada as 2 derrotas do Ceará antes da parada, que traria uma pressão. Mas foram 2 derrotas em um contexto de disputa. O Ceará enfrentou o Botafogo fora de casa e fez 3-2, levou o primeiro gol em uma falha já no apagar das luzes e depois competiu no segundo tempo. Quando quis sair desse Ceará amarrado, de futebol amarrado, o Ceará, já com o jogo dado em tese como perdido,
conseguiu competir, teve chance no final de empatar o jogo. Contra o Atlético Mineiro também, fez um jogo amarrado, tudo caminhava para o empate e leva um gol ali de um chute fora da área, de uma felicidade extrema ali, e raro de se ver. Então, assim, para mim, tentar a leitura, meu ponto de vista, não existe uma leitura que aqueles 2 jogos chamaram a crise. Para mim, a crise, a pressão, hoje, e é uníssono na torcida, é por contratações. E não foi em nenhum momento causado pelos 2 resultados de derrota antes da parada. Ele é causado por ter claro para todo mundo que o time é limitado. Que o time, apesar da pontuação que vem conseguindo na temporada, conseguindo avançar nas fases, é limitado. Recentemente saiu um estudo, né, da Future que analisava as contratações dos 20 times da Série A e analisava o mercado do Ceará como um dos melhores da Série A, analisado em critérios de jogadores, os contratados estarem à disposição, minutagem dos contratados. E para mim, esse estudo, a torcida não leu assim, mas antes que alguém leia isso como algo positivo, para mim é algo que pressiona ainda mais, que traz mais um caráter de urgência para contratações. A base foi bem feita, isso é estatístico, isso é visível no que o Ceará faz em campo. O Ceará compete, o Ceará não é plástico, mas o Ceará é um time duro, é um time que briga, é um time que amarra o jogo quando precisa amarrar, mas que precisa ter soluções ofensivas. E às vezes o Ceará, e eu vi até na nova tier list da Série A, que ficou excelente, quem não viu o programa, recomendo demais. Acho que Atos fala isso, que faz aquela remissão ao Náutico, né, daquela Série B, que tem hora que falta olhar com mais carinho para a campanha. Tem hora que precisa ter mais carinho para a campanha. Eu sou muito apegado à responsabilidade no futebol, financeira, à austeridade. Não é você ir para o mercado e gastar 50 milhões. É você ir para o mercado e gastar, se você fez um bom mercado com 6, faça com mais 3. Cara, 3 milhões não quebra time nenhum. 3 milhões não quebra time nenhum. O Ceará bateu sua meta de contratações e que fique bem claro, esse dinheiro não está no cofre, não é uma coisa, vender o jogador, no outro dia está o Pix. Sabe que não é isso. Mas é uma receita que você sabe que você pode antecipar, que você pode estimar. E é algo que é do perfil da gestão no departamento de futebol atual do Ceará. O Haroldo Martins, ele disse claramente que não vai sair um centavo do orçamento proposto e autorizado. Então precisa haver um esforço, precisa haver uma contribuição da gestão executiva para buscar esse recurso de outra forma. Porque aí no segundo tempo já era esperado que o jogo se abrisse um pouco mais, tanto para Ceará como para Fortaleza, pelo fato que eles iam ter um pouco mais de espaço. E ambos os times, obviamente, perceberam que o jogo foi um jogo de não futebol no primeiro tempo. E tentaram criar futebol com base na aceleração. Com os times mais desgastados, acelerando um pouco mais o jogo, surgiram mais espaços. Mas os espaços surgiram não por criatividade. Os espaços surgiram porque os 2 times, quando tentavam acelerar, erravam muito. Então o Ceará tentava acelerar o jogo, dava um contra-ataque para o Fortaleza. No contra-ataque do Fortaleza, o Fortaleza dava um contra-ataque para o Ceará. Então aquele bate-rebate, aquelas tentativas amarradas, eu acho que o Ceará, com essa característica do Condé de baixar um pouco o Matheus Bahia, anulando o pouco de padrão ofensivo que o Ceará conseguia construir ali com o Bahia pela ponta, traz uma segurança, mas para mim transforma basicamente o Bahia em terceiro zagueiro. E isso me incomoda muito, porque o Galeano isolado, ele não é um cara que tem 1 contra 1. Ele não é um driblador. Talvez se o Ceará tivesse ido no mercado buscar um driblador, faria sentido a gente anular um pouco o Bahia oficialmente. Ou ofensivamente, perdão. O Galeano, ele precisa de um jogo associado, ele precisa de um jogo de passe, ele é um cara que toca e passa, ele quebra a linha tocando, ou arrastando, dificilmente ele é um cara de drible. Então, assim, a gente perde o Bahia, a gente perde o Galeano, e o Galeano se torna um volante pela lateral, entendeu? Então, assim, me incomodava muito como as chances surgiam apenas de perda de bola. E a gente cai sempre numa armadilha muito fácil, que é de dizer, olha, no clássico quem errar menos vence. É até uma obviedade,
estava até debatendo com um colega lá da TV, da Bandeirantes, e ele disse, olha, ele falou, o Ceará só ganhou porque o Fortaleza entregou. Aí eu falei, dificilmente a gente tem uma vitória com base num time que não errou. O gol vem do erro, geralmente. E o gol do Ceará surge de um erro do Fortaleza, mas depois do erro, o Ceará teve mais 2 chances claras frente a frente com o goleiro para finalizar. Então, assim, o Ceará fez o gol no erro do Fortaleza, mas o Ceará foi melhor na partida e não por uma margem muito grande. Porque, assim, o Ceará nulo criativamente e hoje o Mugni, assim como foi contra o Sport, muito mal. Também Pedro Raul, muito mal. E para esse tipo de jogo amarrado, o Fortaleza jogando com 4 defensores ali naquela linha, você precisa de um centroavante que consiga prender bola para que você ganhe campo pelas pontas. E o Pedro Raul simplesmente não ganhou nenhum duelo. Ele não ganhou nenhum duelo. Para não dizer que ele não ganhou nenhum, os duelos que ele ganhou já foi no final do jogo, para ganhar tempo. Então, assim, se o Ceará era, em termos de ideia de jogo, medíocre, em termos de ideia ofensiva de jogo, porque defensivamente o Ceará estava muito seguro, mas em termos de ideia ofensiva de jogo, o Ceará estava medíocre e o Fortaleza conseguiu ser menos que isso. Ser menos que isso. Mas o Ceará, mais uma vez, ele consegue. Para mim, é a grande característica do Condé. Ele briga, né? Ele briga por cada resultado. A gente não vai ver um jogo como assim. A gente sempre costuma ver em todo time de futebol, do mais estrelado ao time mais simples, mais operário, a gente sempre vê partidas onde o time desliga, onde com 30 minutos a gente vê, não tem mais jogo, acabou. O time do Condé não é assim. Ele é um time de, literalmente, de operários. Ele recebe a missão e ele faz. Quanto a isso, e destacar essa característica, não é nenhum demérito. É justamente reconhecer essa característica para que exista um degrau acima. Para que o time do Ceará consiga evoluir. Porque existe uma solidez defensiva. Existe defensivamente no Ceará, ao meu ver, em alguns contextos de jogo, mais qualidade de construção ofensiva do que no próprio sistema ofensivo do Ceará. Às vezes você vê o Dieguinho construindo, você vê o William Machado construindo, tentando verticalizar. E para mim a peça que mais tenta esse passe longo, essa verticalização, que tanto os times tentaram no primeiro tempo, é aquele jogo muito covarde, amarrado, quando os dois estão com medo de perder, é quando você deixa a sua linha ali baixa e tenta bola longa, porque se você perder a bola, o adversário não pega você em inferioridade. Então, sim, o Ceará, em um erro de jogada ali, que se eu não me engano, do Kusevich, o Pedro Henrique retoma. O Pedro Henrique estava muito mal no jogo. Voltou muito mal de lesão, o Pedro Henrique, em geral. E assim, o Ceará tem no Pedro Henrique um referencial técnico e já precisava de um ponta, independente do Pedro Henrique estar mal. Mas já precisava de um ponta, independente disso. Mas numa jogada que o Pedro Henrique teve um lampejo da qualidade, que a gente sabe que ele tem, ele arrasta ali, conduz, e o jogador diferenciado, ele é isso. Ele sabe a hora de dar um toque a mais, né? De dar um toque a mais, olha, o cara tá me dando a área. Eu vou, e ali ele acha o Pedro Raul que erra, se engancha com a bola ali, e sobra pro Galeano, que a gente pode fazer qualquer análise sobre a limitação técnica do Galeano. Mas que ele é extremamente decisivo e taticamente disciplinado, é algo assim que fica notório a quem assiste o jogo do Ceará. E que eu já trouxe, se eu não me engano, eu trouxe aqui já em live. É uma das primeiras coisas, o Ceará tem o interesse em adquirir o Galeano, o passe é fixado em caso de permanência. Porque é um jogador jovem, é um jogador taticamente útil, o Ceará acredita nesse jogador. E depois o Fortaleza faz mudanças para tentar, com o Marinho, com o Davidson, trazer um time mais ofensivo, mas o Ceará muito seguro e o campo se abrindo um pouco mais, e não que o Ceará tenha um domínio ofensivo de uma construção criativa, de uma inversão de jogo, de uma bola vertical, um passe entre linhas, o Ceará não teve isso, mas o Ceará conseguiu ser eficiente e muito melhor nas decisões finais, no último passe ali, quando teve o placar a seu favor. Acho que usou o nervosismo do Fortaleza, e dessa vez
O nervosismo do Fortaleza não virou rispidez, virou tristeza, virou depressão. O Fortaleza esfriou. O Fortaleza sentiu o peso do que vinha carregando. E o Ceará ali perdeu um gol com o Fernandinho absurdo, onde Pedro Raul passava pela ponta. E no final ali com o Lourenço, mais uma vez o Ceará sai de frente com o Breno e perde. Mas resultado importantíssimo para o Ceará, se o empate já era bom. Agora esse resultado com 18 pontos na tabela e um jogo a menos ainda, não é o que eu falo. E assim, é um ponto para mim que é fundamental na análise. O Ceará, a pressão que existe no Ceará hoje, ela é a mesma que existia antes do jogo. A vitória hoje não diminuiu a pressão sobre o Ceará em 1 milímetro, porque a pressão que existe não era causada por resultados. A pressão que existe sobre o Ceará é causada por contratações, pela falta delas, na verdade. E amanhã o assunto geral, tirando a provocação entre torcedores sobre o Clássico, vai ser contratações. Vai ser contratações. Se espera que o clube anuncie alguém até sexta-feira, pelo menos. Mas resultado importantíssimo, como o Marlon falava no vídeo, a boa fase continua no vestiário do Ceará e joga um pouquinho mais de complicação aí para o vestiário do Fortaleza. Muito bem, Léo. Não, é só para destacar, né, um ponto que foi muito visível para todo mundo estar acompanhando, seja do estádio como de casa também. Hoje foi o primeiro jogo da Arena Castelão depois de um bom tempo, né? Um gramado com muita areia. Eu tinha frisado isso até nesse ano, que teve uma confusão no Campeonato Cearense, questão de mando, acabou colocando Ceará e Fortaleza nas semifinais no PV. E eu tinha destacado naquela época, eu falei assim, além dessa briga de bastidores entre Ceará e Fortaleza, juntamente com a federação, a manutenção do gramado da Arena Castelão, para mim, foi muito péssima. Tanto que eu, até para ser justo com o reparo que foi feito, a drenagem melhorou muito da Arena Castelão, assim, quem lembra antes ali naquela situação sabe o quão complicado era quando chovia, mas, assim, cada vez que passa, e eu lembro que no primeiro clássico desse ano, que foi exatamente o clássico que aconteceu, eu lembro de um carrinho do Matheus Bahia, com 7 minutos e o gramado já soltando. Eu falei, desculpa, não tem como dizer que o gramado está sendo bem tratado. E já nesse primeiro clássico, depois desse período todo, a gente vê um gramado já nessa situação. Ceará já vai jogar na quarta-feira, o Fortaleza já joga no sábado, agora vai ser jogo em cima de jogo. Então, para quem acha que o gramado é excesso de jogos, eu diria que é muita falta de zelo e de cuidado que tem realmente com o gramado da Arena Castelão, porque não dá para aceitar o primeiro jogo depois de um bom tempo que o gramado não estava sendo utilizado. Mesmo. O gramado está nessa situação. Assim, parecia que futebol de areia, parecia futebol de areia. Não faz sentido nenhum. Eu acompanhei qual foi o jogo que aconteceu, acho que foi ontem. Foi o Vasco e Botafogo, né? Que foi em Brasília. Em Brasília, beleza. Brasília, ninguém nem tá indo para lá, entendeu? Pô, um gramado, o Castelão, acho que só atrás do Maracanã. Ou tá ali pau a pau com o Maracanã com mais jogos no ano, sabe? E é um descuido muito grande, muito grande. E quando eu digo isso, seja da atual gestão, né, do governo do estado, como também do anterior e tal, são muitos momentos assim que mostram claramente que a questão não é só, claro que também prejudica o excesso de jogos, mas o cuidado. Não dava para admitir. Quando eu olhei hoje, com 2 minutos, eu já vendo poeira levantando ali no meio campo, eu falei, tá de brincadeira, sabe, entregar o gramado nessa situação. Tem uma jogada, Minhoca, acho que por volta ali dos 10 minutos, que é uma bola que sobra para Pedro Raul. Quando dentro ele da área. Isso, ele meio sem ângulo ali, não era nem uma bola para chutar, mas como não tinha ninguém perto, ele puxa para o lado e tem uma finalização. E sai uma poeira que eu me recusei a acreditar que era areia, que o gramado estava naquele jeito. Eu mandei uma mensagem para um amigo meu aí, né, de Fortaleza, perguntando, tá chovendo muito aí. Eu, naturalmente, vendo de casa, eu não percebi, né, nenhum tipo de chuva, mas eu não queria acreditar que aquilo poderia ser areia. E aí, assim, é um absurdo, tá? É um absurdo. A gente tá falando aqui da primeira divisão. Teve um lance no segundo tempo, não tô lembrado, que foi uma bola até que o Breno reclama de uma pancada na mão, acho que foi do Fernandinho. Foi do Fernandinho, subiu no rosto dele a areia. Não, cara, foi assim todo na cara do Breno, né, do goleiro do Fortaleza. Eu falei, meu amigo, eu achei que na verdade tinha entrado a areia no olho dele. Porque era assim,
parecia que o pessoal foi realmente assim, foi preenchendo. E assim, não tinha esse problema antes. O grande problema do gramado da Arena Castelão, às vezes, era a qualidade do gramado. Era um gramado que se soltava fácil. Nesse caso de hoje, não. Foi assim, um excesso. Não sei se for tentar corrigir. Eu confesso que eu não sei muitos detalhes do que aconteceu nesse período. Se tiraram de novo e replantaram, e aí a grama não cresceu da melhor maneira. Mas, assim, novamente acontece um gramado assim no estádio pavoroso. Né? Volto a falar, o Ceará joga quarta contra o Corinthians na Arena Castelão, Fortaleza enfrenta o Bahia no próximo sábado, e eu acho que até lá não vai ter essa areia assentando, não. Assim, acho que vai precisar de mais tempo. E vez ou outra, né, Léo? Eu não sei se o Léo tá aqui em Fortaleza, mas vez ou outra tá dando umas chuvinhas aqui. Não tá chuva, mas vez ou outra dá uma chuva de leve. Muito bem. Isso, só para completar rapidinho também sobre o que eu queria trazer sobre o Ceará. Não vou me alongar muito. Tem algumas leves discordâncias de Léo, mas a maioria na parte individual, e essa parte a gente vai ter mais à frente. Mas o jogo do Ceará é esse, tá? O Ceará me passa uma impressão que se for jogar contra o Ibis, né? Vou usar o Ibis aí, que é conhecido como o pior time do mundo, ou contra o Chelsea ou o PSG, se fosse o Ceará hoje na final aí do Super Mundial, seria um time competitivo. O Ceará, para mim, dificilmente é um time que vai levar uma goleada, que vai entrar em parafuso, mas também, naturalmente, dificilmente a gente conversou, né? Léo esteve aqui em Recife nesse último final de semana, aí a gente se encontrou algumas vezes, vimos o jogo aí, né? Sport e Ceará, e a gente conversou algumas vezes falando sobre esse jogo, projetando. Eu disse, esse jogo vai ser um jogo, acima de tudo, competitivo, porque o Ceará faz isso com qualquer um. O Ceará traz o jogo para essa margem onde ele, de certa forma, sente-se confortável, né, em defender a sua área. E aí tem o que o William Machado está jogando é um capítulo à parte, tá? A gente vai falar disso aqui. O que o William Machado tem jogado, Léo já falou, já mencionou aqui na construção, mas defensivamente beiram impecáveis suas últimas atuações aí, podemos dizer assim. E o Ceará tem que ser confortável dessa forma, né? Hoje, ainda mais, deixando os extremos ali, os pontas, né? Pedro Henrique por um lado, Galeano do outro, e também os que foram acionados na segunda etapa, mais abertos ali, a todo momento procurando o seu 9, Pedro Raul, para disputar essa bola, para conseguir fazer uma sustentação ali e acionar esses extremos que entram em diagonal em muitos momentos. Galeano sendo um cara mais de jogar, de fato, para o fundo, né? Léo já trouxe aqui muito bem, ele não é tanto um cara de um para um de drible, daquele drible desconcertante, mágico, mas ele é um cara de muito arrasto, de levar essa bola para o fundo. O Pedro Henrique também tem essa característica, mas é um pouco mais, de certa forma, refinado e consegue vir mais um pouco por dentro. O próprio gol do Ceará mostra, né, essa face dessas três peças do ataque. E Lucas Mugni também, o meio-campo, eu já trouxe aqui também em outro momento. O meio-campo do Ceará é um meio-campo muito forte, muito competitivo. Fernando Sobral e Dieguinho é capaz de... O jogo já acabou há 2 horas e é capaz deles estarem correndo até agora sem cansar. Conseguem dar essa competição a todo momento para esse time. E essa é a cara do Ceará, e essa é a cara de Léo Condé, né? É por isso que esse casamento, podemos dizer assim, que dá tão certo. E eu imagino que o Ceará vá assim até a 38ª rodada, tá? Eu não imagino que o Ceará vá virar um time de toque de bola, de tic-tac, mesmo com reforços. Mas esses reforços precisam vir. Até para o que o Ceará já faz bem, consiga fazer melhor. Consiga ter mais peças no banco, consiga ter mais reposição. Porque o Ceará hoje foi um time que conseguiu pressionar o Fortaleza, né, já no seu campo ofensivo. Mas na quarta passada, na Ilha do Retiro contra o Sport, não fez isso. E poderia ter feito. Mas talvez se tivesse feito, tivesse cansado um pouco mais, né, não tivesse ali as reposições à altura, até porque o gramado da Ilha do Retiro não permitia, né, esse jogo um pouco mais jogado. Foi um dia de muita chuva aqui em Recife. Mas o Ceará precisa ter essas possibilidades, tá? O Ceará precisa ter a opção de, em algum momento, jogar no bloco baixo, fechar mais a sua casinha ali e ter mais um contra-ataque. O Ceará precisa, em algum momento, pressionar, porque pode encontrar adversários e vai encontrar, né, adversários como o Sport e como Fortaleza, que estão imersos aí numa crise. E
e o Ceará pode se utilizar desse estilo de jogo, de pressionar, de forçar erro mesmo, justamente para chegar aos seus gols, mas em alguns momentos também vai precisar ter mais a bola, vai precisar ser mais criativo, vai precisar ter mais jogadores com um momento técnico mais apurado, né, com a capacidade técnica ali mais apurada para fazer mais combinações, mais jogadores se aproximando, jogando mais junto. Léo mencionou muito a opção por deixar o Bahia um pouco mais sustentando ali no sistema defensivo, mas ele mesmo é um cara que tem essa capacidade, né, de ir ao ataque e fazer aí o meio ou o extremo jogar um pouco mais por dentro, ou ele mesmo construir por dentro. Enfim, dentro do elenco, o Ceará vai precisar achar essas novas possibilidades, mas, acima de tudo, precisa ter um carinho. É a palavra que a gente tem utilizado aqui, trazendo o João de Andrade Neto lá em 2021 com o Náutico. Né? O Ceará precisa ter carinho pela sua campanha de 9º colocado. Talvez o Ceará não vá terminar na 9ª colocação, na 8ª colocação, numa pré-Libertadores ao fim desse campeonato. Provavelmente, é muito provável até que não. Mas o Ceará tem uma gordura para não passar nenhum tipo de aperreio nesse campeonato. E precisa ter esse carinho, precisa ter esse cuidado com a sua própria campanha, construída com muito suor até aqui, né, para não abrir mão disso, para não deixar se perder pelo caminho, né, e justamente ter mais peças que consigam dialogar com um bom momento do Pedro Raul, com a dupla de volantes ali, ter uma reposição, porque quando entra o Richarlison, que é um cara que tem seus serviços prestados, tem sua utilidade dentro desse momento de jogo onde precisa segurar um pouco mais, mas em algum momento o Ceará não vai ter, né, tudo tão bonitinho, digamos assim, tudo tão perfeito de segurar o placar, de já estar vencendo ali um adversário pressionado. Em algum momento o Ceará vai sair atrás do placar e vai precisar ir atrás de um empate, de uma virada, né, e precisa de mais peças justamente para isso. Ô Celso, queria só falar 3 minutos do Ceará, rapidinho mesmo, assim, até porque Léo e JP já falaram bem aí do Ceará, mas só para complementar uma situação, o Ceará agora vai atravessar um momento que ele não atravessou tanto no começo do Campeonato Brasileiro, que é muitos jogos em sequência, meio de semana, final de semana, e a gente conhece bem o Condé não é de variar tanto essa equipe, então me gera uma preocupação, acho que por isso que eu acho que é o ponto que eu concordo muito com o Léo, pelo menos uma peça tem que chegar nessa semana, tem que ser anunciada essa semana. O Ceará tem que ter agora, começar a trabalhar um pouco mais ali com os 5 jogadores que não são titulares, que entram outra e consegue manter o nível. Tem que ter uma disputa, porque esse é o ponto que eu elogio o Condé, mas eu também, é o ponto que eu critico o Condé. O Condé, ele estabeleceu uma ideia de time. Esse time é bastante equilibrado, mas esse time precisa ganhar outras opções. Para não ficar o desespero, como eu vi, por exemplo, e eu até concordo com alguns colegas meus, torcedores do Ceará, que eles falam o seguinte: Guilherme, por exemplo, por que o Guilherme não está sendo mais relacionado? Ele foi um dos destaques no primeiro semestre. Não estou dizendo que o Guilherme é a solução, mas é um jogador que, taticamente, colabora muito em muitos momentos. Né? Então, assim, eu acho que o Ceará tem que ter muito cuidado, e acho que é uma coisa que o Léo falou, o JP falou, o próprio Fred também já falou isso também em outros momentos. O momento do Ceará, ele requer um cuidado, e é claro que esse resultado positivo, ele dá aquele alívio, não gera nenhuma pressão. O Ceará saiu perfeitamente dessa retomada. Ele volta da retomada com uma classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, ganhando o clássico e ainda abrindo uma boa distância para o Z4. Excelente para o Ceará. Só que o campeonato ele é longo. Até o final desse primeiro turno, o Ceará vai enfrentar Inter, vai enfrentar Palmeiras, vai enfrentar Flamengo, e um pouco mais de qualidade pode ser determinante para você ter um campeonato de mais segurança. Eu nunca achei que o Ceará ia fazer o campeonato tranquilo. Está conseguindo fazer. Boa parte do campeonato do Ceará até agora foi entre os 10 primeiros colocados. Assim, é de fato um campeonato bem feito. Mas é um campeonato que, quando você olha dentro de campo, assim, sabe, minutos finais ali, tomando gol e deixando escapar uma situação ou outra. Então, dá para olhar um pouco mais de cuidado para esse momento, visando um campeonato que vai se estender até o final de dezembro e não tentar se escorar nessa ideia de que a janela vai até setembro. Calma, mais ou menos, né? Tem que ter, eu acho que tem que chegar pelo menos um nome essa semana, porque requer mais peças ali para essa maratona de jogos que o Ceará vai ter aí de maneira, acho que só vai cessar quando tiver jogo da Copa do Brasil, né? Então deve ter mais uns 4 jogos em sequência aí para o Ceará jogar. Perfeito, Minhoca, perfeito. Deixa eu pedir para o nosso querido Gabriel Costa trazer aqui para a tela agora o campinho do Ceará, tá? Para a gente começar aqui
as análises dos destaques individuais. Então, Léo, vamos começar com você. JP também pode participar, Minhoca também pode participar. Fique à vontade aí para a gente distribuir aqui os conceitos dos nossos jogadores. Léo, vou sempre começar com você. Fica à vontade aí para puxar a nossa escalação. Eu vou dar bem para o Bruno Ferreira. Acho que não foi muito exigido, mas acho que ele foi bem na questão. Assim, basicamente a gente viu a mudança hoje relacionada aos jogos que o Bruno Ferreira costuma fazer por característica, e justamente dentro daquela linha do Ceará de não perder o jogo, né? Então o Ceará sempre costuma sair construindo apoiado desde lá de trás. E hoje, justamente por essa questão de ter a bola mais longe do gol, o Bruno Ferreira chutou a bola muito para frente, mas acho que ele foi seguro nas poucas vezes que tinha campo, saiu jogando, não foi muito exigido, acho que soube esfriar o jogo quando preciso, acho que foi bem. Um verdezinho mais escuro, na minha opinião. Concordam aí, JP, Minhoca? Bruno Ferreira aí tá bem atribuído? Tá bem avaliado, bem avaliado. Eu costumo ser um pouco mais aquela coisa, o goleiro no trabalho bota logo amarelo, né? Eu acho que o Bruno foi isso que o Léo falou, né? A bola recuava, ele já estava para frente, não inventou nem nada, não chegou a trabalhar praticamente. Eu pensaria mais amarelo, mas é isso. JP e Léo concordam, eu sou desempate quando eles discordarem. Muito bem. Vamos agora com essa linha defensiva, com Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Léo. O Fabiano, bem, né? Foram bem. O Fabiano, eu gostei do jogo do Fabiano. Acho que no primeiro tempo ele teve... foi muito mais... Para mim, apesar do primeiro tempo ruim, eu acho que foi ruim em termos de oportunidade também para o Fortaleza, porque eu acho que ele conseguiu fazer aquela cobertura bem ali, no espaço que tentavam muito ali com o Breno Lopes nas costas do Fabiano ali. Mas... eu acho que eu vou dar um amarelo, assim. Acho que foi bem, mas não... acho que destoou um pouco dos outros defensivos. Estamos concordando até aqui, estamos concordando. Acho que dessa linha defensiva aí, a famosa linha de 4, foi que a gente teve um pouco mais abaixo. Então, deixa aí no regular e aí daqui para frente a gente... Espero que Léo ainda não venha nas discordâncias, né? Mas eu gostei muito aí do que vem daqui para frente, principalmente da atuação de William Machado. Então puxa o trem aí, JP. Já puxa esse trem aí e fala o que é que você achou da dupla de zaga. Veja, eu acho que muita gente vai discordar de mim, porque tem o peso ali de quem decidiu o jogo. Galeano fez o gol. Se eu não estiver enganado, é ele quem dá assistência para o gol perdido por Fernandinho, né? Coloca Fernandinho ali na cara do gol, ali teria matado, sem sombra de dúvidas, a partida. Mas vou puxar primeiro pelo lado esquerdo de William Machado, porque para mim foi o melhor em campo na noite de hoje, tá? Eu gostei muito do que vi de William Machado. Vou ficar aí com o famoso verde Paulo Sérgio. E para mim, já estaria aí, Léo já está se coçando ali para discordar, mas para mim eu gostei muito do que vi, tá? O William Machado, que é um acerto grandíssimo assim do Ceará, um cara que vem numa crescente, né? Vem numa alta, tá chegando aí no seu melhor momento da carreira e com certeza não tá nem perto de ter dos maiores salários desse elenco. Talvez seja até o contrário, talvez seja um dos salários ali. É um cara que 4 temporadas atrás estava na Série C, no Belo. Ali eu já gostava muito do William. Depois vai para o Operário e faz 3 Série Bs, né, boas, numa crescente. Sobretudo a última sendo, de fato, um dos melhores zagueiros da competição. E o Ceará, no momento correto, né, no momento exato, consegue ir ali no mercado e trazer essa peça ali de um custo que, naturalmente, né, virou uma moda aí, desde do estadual lá, né, chamar esse elenco do Ceará de Operário. E o William Machado talvez seja o retrato disso, né? Um cara que está num valor de mercado com certeza muito tranquilo para o Ceará e tem tido atuações que quem não sabe o histórico pensa que é um cara que está há 5 anos aí jogando essa Série A. Então o zagueiro canhoto veio para suprir a saída aí do David Ricardo, né, que foi lá para o Botafogo.
Ceará agiu bem no mercado, agiu rápido e agiu muito bem nesse mercado. E o William Machado, para mim, hoje eu ficaria até com o melhor em campo para ele. Então, muito bem para o William Machado, na opinião de JP Pereira. Já puxa também a nota que você vai dar para Marlon, e aí depois Léo Fontinelli vem com a leitura dele da dupla de zaga. Marlon também fez sua parte, tá? Fez um jogo bem completo. Por mais que o Fortaleza não tenha exigido tanto, eu vou ficar aí também no verde, o verde mais clarinho, mesmo o verde de Bruno Ferreira, sobretudo. Não é nenhum demérito, né, não colocar Marlon no verde ali principal, mas só porque eu acho que o William Machado precisa estar um pouco mais destacado. Né? Então eu coloco o William Machado no velho verde Paulo Sérgio e Marlon no verde ali, um degrau abaixo, mas pontuando que essa dupla, né, tem tido um encaixe bem interessante para o que esse time se propõe a fazer na Série A. Léo, então, William Machado e Marlon, tá de acordo aí com o JP? Tô de acordo demais, assim, exatamente a mesma análise que eu fiz, e assim, para mim é um debate muito válido sobre o melhor em campo, se é o Galeano e o William Machado, e eu tendo a pender pro William Machado pela regularidade. Ele foi bem a partida inteira. O Galeano, apesar de ter sido decisivo para o gol e com os passes, acho que além daquele passe para o Fernandinho, ele teve mais um passe que ele quase achou o Pedro Raul, foi um pouquinho mais forte. O William Machado foi mais constante. E é um baita zagueiro, foi um dos casos onde o Ceará precisou antecipar o contrato para não perder o jogador, né? Esse foi o primeiro nome anunciado esse ano, o William Machado, e logo depois o Dieguinho, foram jogadores que o Ceará, se não assinasse naquela hora, teria perdido o jogador. E o William Machado, para mim, vem sendo, sem sombra de dúvida, um dos melhores zagueiros da Série A. Já pode colocar o melhor em campo para ele aí, tá, Gabrielzito? Eu já sofro e falo, e já falei nas redes sociais, já tô sofrendo pro dia que ele foi embora. Porque, assim, é um jogador que eu gosto, que eu me identifico, eu acho que o cara que o clube já deveria estar pensando em renovação, sinceramente, em ampliar esse contrato. E o Marlon, para mim, fez hoje uma das melhores partidas dele pelo Ceará. Mas, pelo padrão que o William Machado estabeleceu de atuação hoje, ele fica no verdezinho mais abaixo, justamente por isso. Mesmo caso de Matheus Bahia aí, essa lógica também fica ali com o verdinho mais claro? O Matheus Bahia, eu colocaria o amarelo, mais diferente do Fabiano, um amarelo já quase no verdezinho ali. Também acho que ele foi muito sacrificado pelo esquema. Mas também não justamente esse verde, amarelo do Matheus Bahia. Matheus Bahia teve uma atuação importante e até boa, podemos dizer assim. Porém, a gente sabe que o próprio Matheus Bahia pode entregar mais. Mas o esquema, talvez, hoje não permitiu. Né? E aí ele ficaria só no regular, mas é um regular ali que passou. Né? Passou de ano na média. Tá tranquilo, tá aprovado. Boa, então vamos com o meio campo com Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni. O que é que vocês acharam dele, Léo? Eu gostei de Sobral. Acho que o Sobral fez uma partida boa. Eu acho que hoje, o grande prejuízo para mim do ano do Sobral é que ele vem defensivamente sendo bem regular, mas ofensivamente ele vem sendo muito nulo. E eu acho que isso é um ponto de trava do futebol do Ceará para esse ano, assim. O Sobral mais vertical que a gente tinha antes, o Sobral até inclusive do próprio Cuiabá, eu acho que seria o que o Ceará precisaria para esse momento. Mas eu acho que ele não... Hoje, claramente, o esquema não pedia que ele ofensivamente fosse atuante, mas eu daria um verde escuro aí pro Sobral, mas um verde escuro já caindo para o amarelo. Certo, então... Eu ficaria no amarelo. Eu ficaria no amarelo para Sobral. Pronto, então é amarelo, porque justamente era essa a minha dúvida, assim. É porque, assim, o parâmetro dos outros verdes tá muito distorcido e acaba jogando boas atuações um pouco para baixo. Isso. Sobral fez o que precisava dele. Vai ser sempre importante falar aqui do contexto da partida, né? O Ceará, vamos dizer assim, que não tem vergonha de usar a bola mais longa, de pular essa fase aí justamente que você precisa mais dos meio-campistas para uma construção, para uma criação.
E o Fernando Sobral, a gente acostumou a ver um jogador que pisa lá na área, que troca, que tem até a capacidade, em certos momentos, de trocar de posição com o extremo pela direita, fazendo esse cara vir mais por dentro, ou Mugni ou Lourenço segurar um pouco mais e ele antecipar ali nesse meio campo. E a gente não tem visto isso, a gente tem visto um Sobral mais preocupado mesmo com a fase defensiva, primeiramente. Isso não é demérito, tá? Pelo contrário, a partir do momento que vem dando tudo certo, é até um mérito, né, de certa forma, pro que Condé, pro que toda a comissão pensa do jogo, né, deixa o time um pouco mais seguro, já que os homens da frente, vamos dizer assim, estão em boa parte conseguindo resolver, né? Mas eu acho que a partida de Sobral hoje para ficar no amarelo ali. Passou também, mas o amarelinho tá bem colocado, muito na perspectiva do Matheus Bahia, porque a gente sabe que consegue fazer mais. Muito bem, então. E Dieguinho? Dieguinho foi melhor, né? Dieguinho achei melhor. Dieguinho achei o verde lá, porque assim, a dinâmica do meio-campo, e é o que a gente fala, dentro de um contexto de um jogo bem amarrado, de um jogo muito pobre em criatividade por parte do Ceará, a forma como o Dieguinho avança, como ele rouba a bola, como ele conduz, né? O Dieguinho ele ganha campo com a bola no pé. E ao mesmo tempo, quando precisa ser vertical e preciso, ele também é. Só que no jogo de hoje ele teve campo para avançar. Então a gente viu pouco o Dieguinho passador. Mas eu acho que ele tem um verdezinho escuro aí. Acho que eu gostei muito da partida do Dieguinho. Muito bem, então. É isso, né? É Vamos isso, agora é isso. com Lucas Mugni. Vocês acharam ele um pouquinho abaixo? O JP já falou que ele dá uma dinâmica ali, uma velocidade que às vezes a gente não consegue analisar isso na prática ali quando tá vendo o jogo, JP. Eu vi alguns comentários mais negativos, né, sobre o Lucas Mugni, até a própria transmissão falou muito que essa criação do Ceará depende dele, e tem sentido, tá? Mas eu não acho que Lucas Mugni fica no mal, não, tá? Eu acho que Lucas Mugni fica no amarelo, sobretudo porque ele consegue entregar também na fase sem bola, né? Ele não... Até no próprio chat aqui, até enfim, em outros momentos debatendo, em outras conversas, tem se cobrado a utilização aí do Matheus Araújo, até do Rômulo, enquanto Condé opta por Lourenço, mas é justamente porque o Lourenço tem essa característica mais próxima do Mugni no momento sem bola, né, de conseguir manter uma intensidade. Mugni não consegue fazer isso durante os 90 minutos, né, todo jogo ele é quase sempre ali, a não ser que ele esteja destruindo a partida com gol, assistência, mas Mugni costuma estar entre as primeiras substituições do Ceará, mesmo nessas partidas onde ele tá bem, claramente bem, assim, com bola, né? Que é quando você consegue, de fato, identificar mais rápido a atuação de um camisa 10, vamos dizer assim, nas criações de jogadas, nas assistências, no espaço para finalizações, é onde normalmente a gente cresce o olho pro camisa 10, mas Mugni entrega esse momento sem bola, que é muito importante dentro desse meio campo do Ceará. E hoje eu acho que os extremos, né, a gente não viu tanto o apoio do Matheus Bahia e do Fabiano. O Matheus Bahia é um cara que tem capacidade de jogar tanto por dentro, vindo ali quase como se fosse um volante, tanto indo mais profundo do campo e liberando o Pedro Henrique para jogar por dentro. E o Fabiano também tem essa força, essa capacidade de ir para o fundo do campo e liberar Galeano ou quem quer que jogue ali naquele lado para vir por dentro. E quando isso acontece, tem essa aproximação com o Lucas Mugni, que é algo que facilita o seu jogo. O Lucas Mugni tem gosta desse jogo de ter a bola, mas tocar, passar, tocar, andar dentro do campo, não segurar a bola o tempo inteiro. Gosta de fazer tabelas, gosta da aproximação, e no momento que os extremos ficam muito abertos, né, no lado do campo, ele fica a mercê assim, de precisar esticar essa bola mais longa. Ele tentou algumas viradas de jogo em alguns momentos que acabaram não dando tanto certo. Isso talvez, né, faça a maioria pensar em Mugni numa atuação ruim. Eu vou dizer que entendo, mas eu coloco o Mugni no amarelo porque ele agrega muito ao time sem bola também. Léo, não sei se ele deu uma caída, mas daqui a pouco ele deve estar de volta. E aí a gente vai seguir com a análise de JP Pereira, e qualquer coisa, se ele discordar,
ele faz o complemento aqui. Então pode botar. Minhoca quer. Eu vi que Minhoca se coçou ali. Acho Não, porque tá vai que o homem caiu, é qualquer coisa, eu só faço complementar, mas pode seguir na análise aí, Jota. Eu vou seguir já pro Galeano, tá? Porque é o cara que resolve a partida, né? Deveríamos estar falando de gol e assistência na jogada para Fernandinho, mas o gol é o que define a partida, o que mata a partida. Resultado extremamente importante, né? Enfim, não tem nem o que falar, 1-0 gol dele. Não vinha sendo uma grande partida, tá? Do Galeano. Mais um. O elenco do Ceará inteiro tem essa característica, tá? De ser um elenco que todo mundo briga pela bola, de todo mundo acredita ali. Disso não tenho o que reclamar do Galeano, mas teve algumas jogadas, teve algumas possibilidades ali pelo seu lado direito de poder partir para um contra um, de ter um acabamento melhor ali naquele último terço, que não conseguiu tanto e para mim ia ficando ali do amarelinho no máximo, mas a partir do momento onde ele faz o gol, eu acho que ele acaba saltando para o verde. Eu sempre vou dar esse peso para quem acaba definindo a partida, né? Então, no momento que Léo volta aí, eu deixaria Galeano aí no verde, o primeiro verdezinho aí acima do amarelo. Concorda aí, meu querido Léo Fontinelli, com os conceitos para Lucas Mugni e Galeano? Concordo. O Lucas Mugni, eu tenderia a dar um laranjinha para ele, mas eu peso muito na análise a forma como ele foi vítima do próprio esquema de Fortaleza, né? Fortaleza joga com a linha muito fechada, mais 3 jogadores ali de meio campo ali, ele ficou bem preso no meio campo, e com o Sobral com essa obrigação mais defensiva, e o Dieguinho conduzindo, arrastando mais a bola, eu acho que o Mugni ficou muito isolado para conseguir trabalhar, então assim, sempre tinha 1 ou 2 ali perto dele, fechando a criação. Acho que isso foi pensado pelo Vojvoda, então eu tiro um pouco o peso da análise do Mugni, eu concordo com o amarelo, e também concordo com o verde do Galeano. Eu acho que ele fez um primeiro tempo bem abaixo, e até o começo do segundo tempo. Aí quando o campo abre, como a gente falava, ele não é aquele cara do 1 contra 1, mas é aquele cara que quando tem campo ele arrasta, né, JP? Que a gente falava, e além de ter sido decisivo, assim, com o passe que quase redundou em gol, que era para ter redundado em gol, e com o gol que deu a vitória para o Ceará. Perfeito. Então agora vamos fechar aqui a análise do ataque dos titulares com Pedro Henrique e Pedro Raul. Pedro Henrique, eu acho que tá um laranjinha, apesar da jogada do gol. Vem bem abaixo depois que voltou de lesão. E assim, apesar do lance do gol, eu acho que o Ceará precisava muito do Pedro Henrique. E ele teve campo em outros momentos do jogo para poder explorar essa questão da força física dele, da chegada, da qualidade dele. E eu vou dar o laranja por causa disso, mas sem achar um amarelo absurdo. E o Pedro Raul, aí foi o ponto de discordância que eu tive pro JP. Eu acho que ele precisava ter sido mais um cara que guardava aqui, retinha a bola nos duelos, assim. Ele tentava vir pro meio campo, por mais que tivesse encaixotado. A bola, o que me incomodava não era ele perder os duelos, porque ele estava encaixotado. É que ele conseguia ganhar o duelo e ele não conseguia soltar a bola depois. Assim, geralmente ele errava no passe. Se a bola nem chegasse nele, porque ele estava encaixotado ou porque ele teve dificuldade de dominar, mas ele sempre dominava bem. Mas ele, na hora de tocar, assim, às vezes 2, 3 metros, ele conseguia errar. Mas vai um amarelo aí pela participação ali no gol. Eu enxerguei diferente do JP. Eu acho que ele realmente quis finalizar ali. E quis. Por isso que eu ainda faço essa crítica ao Pedro Raul. Ele quis finalizar mesmo sem condições. Ele tentou dar uma bola, estava meio travado ali. Ele chutou, a bola bate no goleiro de Fortaleza e volta ali pro Galeano. Mas vai amarelo, acho que foi pelo esforço, pela participação. Ele merece o amarelo aí. No amarelo a gente fica de acordo. Acho que por estar também, de certa forma, encaixotado ali dentro do cinturão defensivo que o Fortaleza tentou armar, Pedro Raul fez o que era necessário. No próprio lance do gol, eu concordo que a primeira ação dele, de fato, e é totalmente natural, e o torcedor do Ceará espera esse Pedro Raul, que ele busque primeiramente o gol, mas eu acho que justamente no momento que ele não consegue,
ele acaba... Eu entendi ali como uma assistência mesmo, tá? Eu entendi ali como ele deixando a bola, de certa forma. E na hora que ele bateu, bateu, JP, eu acho que ele nem tinha condições de ver o Galeano. Eu acho que quando ele bate, ele faz o giro do corpo, e quando ele sente uma presença, que eu acho que eu tenho certeza que ele não sabia nem que era o Galeano, é que ele consegue dar o espaço para o Galeano finalizar. Nessa parte aí eu vi igual. E aí, enfim, eu fico no amarelo para Pedro Raul. Fez dentro do que poderia fazer na partida, tá? Acho que não tinha grandes coisas a mais para Pedro Raul individualmente, vamos dizer assim, fazer na noite de hoje. A não ser que o time estivesse postado de uma forma diferente, né? Eu só acho, só um complemento aí sobre o Pedro Raul. Eu acho que nesses jogos, principalmente fora de casa, né? Ele fica muito isolado na frente, de fato, mas é como o Léo menciona. Às vezes, e teve isso hoje ao longo do jogo, ele consegue ganhar a primeira disputa. Só que, eu não sei o que é que dá nele, ele acha que ele consegue continuar conduzindo a bola e driblando e tudo mais. E ele é um jogador de definição. Tanto é que uma das jogadas, que é até um bloqueio do Ávila, que é um chute que ele limpa a marcação, finaliza e o Ávila acaba bloqueando. Então, assim, ele, para ser esse homem de área, para receber, para dar um toque, dar uma ajeitada, como ele... Acho que até nessa jogada, eu acho que ele tenta preparar para bater no gol, a bola escapa e sobra no Galeano. Eu acho que o Pedro Raul tem que aperfeiçoar isso. E eu acho que isso parte também de como o próprio Condé tem que conversar com ele. Porque nos jogos fora de casa, que é o que a gente mais tem criticado o Ceará, né, nessa temporada, é isso. Às vezes ele prende essa bola na frente, ele consegue ganhar a primeira disputa, mas ele quer fazer uma jogada a mais e desperdiça jogadas. E hoje deu para ver isso em alguns momentos, quando o Fortaleza estava um pouco mais exposto, se o Pedro Raul teve uma lá que tentou dar um corte de maneira desnecessária e tal. Então, às vezes, fazer o mais simples se torna mais útil. Perfeito. Vamos agora com os substitutos, tá? A gente pode ir com Lourenço, que entrou na vaga do Lucas Mugri, depois Fernandinho na vaga de Pedro Henrique, Bruno Tubarão na vaga de Galeano, Rafael Ramos na vaga de Fabiano e Richardson na vaga de Fernando Sobral. Eu acho que desses, basicamente, assim, eu só consigo fazer uma análise do Lourenço. Rafael e Richardson sem notas, né? Esse aí, Rafael, esses e até dois... o Tubarão, acho que até o Tubarão. É por aí mesmo. Eu consigo do Lourenço e do Fernandinho. Eu acho que o Fernandinho é muito complicado, assim, porque ele conseguiu, de certa forma, reter um pouco a bola no ataque. E por mais que tenha sido pouco produtivo a tentativa de 1 contra 1 que se esperava mais dele, ele, de certa forma, conseguiu sofrer falta, conseguiu tirar algumas bolas, conseguiu prender bola ali na frente, mas perdeu um gol que não se perde. E ele já perdeu outros semelhantes. Mas pela produção, pelo tempo que passou em campo, eu daria um amarelo, assim como o do Lourenço. Eu acho que o do Lourenço, um amarelo já puxando para um verdezinho. Assim, eu gosto. O Lourenço, nesses 2 jogos, ele conseguiu descolar um pouco do futebol que ele estava. Do não futebol que ele estava apresentando na temporada. Eu acho que tanto no jogo contra o Sport como o jogo contra o Fortaleza, ele jogando no meio, ali no canto do Mugni, ele consegue dar uma dinâmica interessante, principalmente quando o Ceará tem um resultado que lhe interessa. No caso do Sport, o Ceará estava jogando para isso. Ele consegue dar uma dinâmica de prender a bola. É diferente do Mugni, ele consegue prender a bola, ele tem mais cuidado ao soltar a bola, o Lourenço, diferente do Mugni. Então ele gera menos contra-ataque, consequentemente. Então eu ia no amarelo do mesmo jeito e os outros eu não deixaria sem nota. É isso, perfeito. Muito bem. E para o professor Léo Condé, qual o conceito que vocês vão atribuir a ele? Verdinho, né, Léo? Verdinho, né? O verde, verdinho. O homem ganha clássico, o homem não perde para a Vojvoda. O homem 4 jogos contra o Vojvoda, 3 vitórias e 1 empate. Gelado. Professor é frio, é chato, chatíssimo. Eu tenho que respeitar o professor Condé. Muito bem, então verdinho aí para Léo Condé e tá aí para o print o nosso campinho do Ceará do Vozão, vencedor do clássico dessa 13ª rodada.